Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gerenciamento do tempo e cronograma, como é também conhecido. É uma disciplina de gestão de projetos e nossa apresentação ficou responsável por Jamile, eu, Lorena e Mariane Fernandes. Então, hoje nós vamos abordar os principais tópicos desse conteúdo, que seria a introdução, os conceitos, quais são os processos utilizados, a importância, as ferramentas e técnicas que também são utilizadas e a conclusão. Para dar início, vamos falar um pouquinho sobre a introdução desse conteúdo. Então, basicamente, o que seria o gerenciamento do cronograma? É uma área fundamental dentro da gestão de projetos e é responsável por garantir que todas as atividades planejadas sejam realizadas dentro do prazo estipulado. Seu principal objetivo é assegurar que o projeto seja concluído no tempo previsto, minimizando atrasos e otimizando o uso de recursos disponíveis. Então, basicamente, se eu tiver uma grande corporativa e tiver alguma atividade para ser realizada com excelência, eu vou determinar alguns prazos, algumas diretrizes, tudo que for possível para realizar essa atividade dentro do planejado. Então, dentro desse gerenciamento do cronograma, vão existir processos, que vão ser falados mais à frente, necessários para garantir a conclusão do projeto dentro do prazo estipulado, como foi falado. O conceito base desse gerenciamento do cronograma é formado pelo conjunto de processos que envolve o planejamento, a definição, a organização, a execução, o monitoramento e o controle das atividades de um projeto. Como eu falei, tem o objetivo de garantir que ele seja concluído dentro de um prazo previsto. Então, um cronograma bem gerenciado contribui para a transparência do projeto, melhora a comunicação entre as partes interessadas e aumenta a probabilidade de sucesso do empreendimento. Dessa forma, o gerenciamento do cronograma é uma prática estratégica que as empresas utilizam para sustentar a entrega eficaz dos seus produtos ou dos seus serviços e ter um resultado eficaz e conforme o planejado. Então, como eu coloquei aqui em evidência, esse direcionamento é essencial para manter o projeto alinhado com seus objetivos, evitando atrasos, desperdícios de recursos e conflito entre as equipes. Bom, eu vou falar agora sobre processos do gerenciamento do cronograma, que envolve o planejar, definir atividades, sequenciar atividades, estimar recursos, estimar a duração, desenvolver cronograma e o controle. O planejar estabelece as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento e a execução do controle de cronograma. Definir as atividades consiste em identificar e documentar essas ações específicas que devem ser executadas para produzir o projeto. Sequenciar as atividades são identificadas e documentadas essas relações de dependência entre elas. Estimar os recursos das atividades é um processo que envolve determinar os tipos de quantidade de recursos necessários para cada atividade. Estimar a duração das atividades é o tempo necessário para completar cada atividade. Desenvolver o cronograma consolida todas as informações para criar o cronograma de projetos. E controlar esse cronograma, que é o controle, envolve o monitoramento do progresso do projeto para atualizar e controlar esse cronograma existente no projeto do gerenciamento. Agora eu vou falar sobre a importância do gerenciamento do cronograma. Esse processo envolve planejar, desenvolver e controlar os prazos de todas as atividades do projeto, garantindo que ele seja entregue no tempo certo, dentro do orçamento e com a qualidade esperada de forma eficiente. Agora eu vou citar os principais pontos referente ao gerenciamento de cronograma. Garantir o cumprimento de prazos está relacionado a reduzir riscos de atrasos que podem comprometer a entrega
e a satisfação do cliente. A questão da melhoria do planejamento e alocação dos recursos está ligada a um cronograma bem definido, que é possível prever as necessidades com relação a equipamentos e materiais para cada etapa, pois evita a sobrecarga da equipe. Facilitar o monitoramento e o controle do projeto permite comparar o que foi planejado com o que está sendo executado. Ou seja, atrasos ou desvios podem ser identificados rapidamente e corrigidos. Promover a comunicação e o alinhamento entre as equipes é uma comunicação clara, onde todos tenham ciente do que está sendo executado, do que precisa ser feito, tendo envolvimento. Isso melhora o fluxo de trabalho e evita o retrabalho. Aumentar a previsibilidade e a confiança no projeto está relacionado a um cronograma real e bem gerenciado, que ajuda os stakeholders a terem mais confiança na entrega do projeto, que também permite uma estimativa mais precisa de possíveis projetos futuros. A suporta decisão de estratégia está relacionada a quando há atrasos ou mudanças de prioridade. O cronograma ajuda os gestores a decidirem onde ajustar os esforços ou recursos. Ferramentas e técnicas utilizadas no cronograma de projeto. Em primeiro está a estrutura analítica do projeto. A EAP é uma quebra hierárquica do escopo total do projeto, em partes menores e mais gerenciável, chamado pacotes de trabalho. A EAP ajuda a identificar todas as atividades que precisarão ser planejadas e executadas. Em segundo está o sequenciamento de atividades. Após identificar as atividades, o próximo passo é definir a ordem em que elas serão realizadas, isto é, com base nas dependências, lógica e técnica. Em terceiro está a estimativa de duração das atividades. Aqui é estimado quanto tempo cada atividade levará. Em quarto está o método do caminho crítico. Determina a sequência de atividades mais longa do projeto, que define sua duração total. Qualquer atraso no caminho crítico afeta diretamente o prazo final. No quinto é a análise da folga ou reserva. Folga é o tempo que uma atividade poderá atrasar sem impactar o projeto. Em sexto está as técnicas de compreensão do cronograma. É utilizada quando é necessário reduzir o tempo total do projeto sem mudar o escopo. Tem duas técnicas, que é a Clash, adiciona mais recursos para aumentar o custo, que um exemplo é colocar mais pintores para determinar a pintura em menores tempos. E a segunda é a Flash Tech, que é executar atividades em paralelos. Um exemplo é começar a instalação elétrica antes de terminar todas as paredes. Conclusão: a importância do gerenciamento do tempo em projetos. O gerenciamento do tempo, por meio de um cronograma bem estruturado, é essencial para o sucesso de qualquer projeto. Ao aplicar técnicas como a EAP, o método do caminho crítico e os gráficos, é possível planejar, acompanhar as atividades com mais precisão. Essa prática evita atrasos e retrabalho, garante a qualidade, aumenta a satisfação, melhora o desempenho da equipe, aproveita as ferramentas tecnológicas e gerenciar bem o tempo é mais cumprir prazos e agregar valor, eficiência e competitividade ao projeto.